Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Eu sou a Clary e eu trabalho com mesa radiônica, trabalho com radiestesia, com florais, com tarô, com baralho cigano. Eu vou fazer um videozinho hoje explicando a respeito das mesas radiônicas, tá? A mesa radiônica, ela é uma ferramenta que visa equilibrar as energias e promover o bem-estar da pessoa, tá? Tanto da pessoa quanto do animalzinho, quanto do ambiente também, tá? Então, aparecem muitas dúvidas, chegam muitas dúvidas para mim a respeito da qual que é a diferença da mesa radiônica para um tratamento com radiestesia. A única diferença é que nas mesas a gente não precisa deixar o protocolo montado, tá? Então isso facilita muito a vida do terapeuta, porque quando a gente vai fazer uma montagem radiônica, trabalhando com radiestesia, a gente tem que ter espaço físico, tá? Para colocar gráficos como aquele que tá ali em cima, é um tratamento que já tá ali há dias, tá? Geralmente eu deixo eles aqui em cima dessa mesa, num espaço, porque esses são gráficos que eu uso no meu dia a dia, tá? Que eu não posso ficar sem, eu tenho até para fazer o tratamento com as mesas, eu preciso desses gráficos. Depois eu vou gravar um videozinho falando sobre esses dois gráficos também, tá? Então o que acontece? O primeiro ponto das montagens radiônicas é que a gente precisa de espaço para poder fazer as ativações dos gráficos. Então a gente tem que ter um lugar plano, que não tenha muita interferência, que, enfim, alguns requisitos para poder deixar esses tratamentos montados. Então, geralmente, se você tem uma demanda muito grande de cliente, você vai ter vários gráficos montados. Então, não necessariamente você vai montar um gráfico, você vai montar um gráfico para limpeza. Vamos supor, um cliente, ele vai precisar fazer um tratamento inteiro. Então a gente vai ter que colocar um gráfico para limpeza, um gráfico para fazer a validação, o gráfico para o problema em si, para desbloqueio, para, enfim, várias coisas. Então você tem que ter um espaço físico mais ou menos para poder trabalhar com a radiestesia raiz falando, tá? As mesas radiônicas, a gente já não tem esse tipo de problema. Não é um problema, pra mim não vejo problema, tá? Porque eu faço montagens radiônicas aqui direto, então eu sinto, às vezes, em determinados casos, que eu preciso, além da mesa, eu preciso também fazer uma montagem pro cliente. E tá tudo certo, eu vou colocar aqui na parede, eu vou colocar em cima da minha mesa, eu vou colocar na minha estante, então tá tudo tranquilo em relação a isso. Mas é uma vantagem porque você faz o tratamento todo em cima de uma única mesa. Por exemplo, essa aqui é uma mesa que eu trabalho com o sagrado feminino. Então, aqui eu tenho ferramentas que eu ativo na própria mesa, né? Durante a sessão de mesa radiônica, eu faço as ativações e acabou as ativações, já foram enviados os comandos, eu simplesmente coloco a mesa de lado e atendo outro cliente. Pode ser com a mesma mesa ou pode ser com outra mesa também. Existem vários tipos de mesa. Essa aqui é uma mesa que eu trabalho com questões de vidas passadas, harmonização de vidas passadas. E é o mesmo esquema, tá? Então, a diferença é essa, a praticidade é essa, em que você pode fazer o tratamento ali na hora. Você envia os comandos, ativa os gráficos e ela vai ficar ativa aí por no mínimo 21 dias, tá? Então, geralmente é esse o prazo que as mesas radiônicas elas ficam reverberando, ficam trabalhando dentro da energia da pessoa, tá? De 21 a 30 dias. Então, eu separei aqui alguns benefícios, tá? Tem uma colinha aqui, porque são muitos benefícios da mesa radiônica. Então, eu vou falar para vocês alguns benefícios que eu vejo, assim, que só fazem bem e equilibram, né, a energia da pessoa. Então, vamos lá. Primeiro benefício da mesa radiônica, harmonização energética, tá? Ela vai ajudar a equilibrar as energias do teu corpo, da tua mente e do teu espírito, tá? Segundo ponto, limpeza energética,
que vai auxiliar na remoção de bloqueios energéticos que podem causar desequilíbrios emocionais e físicos, tá? Quando a gente fala em limpeza energética, a gente está trabalhando todos os nossos corpos sutis, tá? Nós temos 7 corpos, então, e o nosso corpo físico, né? A gente sabe que quando a gente fala de energia, até vamos supor assim, eu tô com um desequilíbrio energético. Esse desequilíbrio energético, ele vai afetando os nossos corpos até chegar no nosso corpo físico. Quando ele chega no nosso corpo físico, ele começa a manifestar sintomas mais comuns: depressão, ansiedade, enfim, uma série de fatores aí que são desequilíbrios energéticos que estão afetando o nosso corpo físico, tá? Problemas em órgãos e glândulas, enfim, N problemas que um desequilíbrio energético pode causar no nosso corpo físico. Então vamos lá. Terceiro, alívio do estresse. Quando a gente faz uma mesa radiônica, assim que termina a sessão, o cliente, tanto eu trabalho via online, tá? Então raramente eu atendo clientes aqui presencial. Por quê? É muito cansativo, porque você tá ali enviando comando, demanda muita energia e é um procedimento que demora mais ou menos 1 hora, dependendo aí de como que tá esse cliente, esse ambiente, do que a gente vai tratar. Então o que acontece? 1 hora em cima de uma mesa, pendulando, enviando comandos e comandos e comandos, investigando, isso demanda muita energia da gente, como terapeuta, e também é cansativo para o cliente que está na nossa frente. Por quê? Porque é uma repetição. Então o cliente vai ficar muito, assim, sabe, cansado, é chato, e então eu prefiro atender online por conta disso, tá? É só por conta disso, mas isso não quer dizer que eu também não posso atender a presencial. Se o cliente fizer questão de um atendimento presencial, então eu vou fazer esse atendimento presencial. Então, voltando aos benefícios da mesa radiônica, tá? Aumento da vitalidade, ela vai restaurar a vitalidade e a energia do corpo, promovendo uma sensação de bem-estar geral. Melhora do sono, ajuda a melhorar a qualidade do sono, proporcionando um descanso mais reparador. Equilíbrio emocional, tá? Contribui para o equilíbrio emocional, ajudando a lidar com emoções negativas. Quando a gente tem a mente autossabotadora, sabe? Ai, será que vai dar certo? Por que nunca acontece comigo? Enfim, esse tipo de autossabotagem, a mesa radiônica, ela trabalha e faz a limpeza desses padrões, tá? E é muito, muito, muito forte, porque a pessoa realmente vê o resultado em poucos dias, tá? Em poucos dias. Fortalecimento do sistema imunológico, tá? Aumentando a resistência aí para doenças e infecções. Por quê? Aquilo que eu já falei lá atrás. A gente está tratando os corpos energéticos, o nosso campo energético. Toda doença, ela vai se manifestar através de um desequilíbrio energético, tá? Então, quando a gente cuida do nosso sistema imunológico, a gente está fortalecendo o nosso campo energético e assim evitando que essas doenças, esses sintomas se materializem no nosso corpo, tá? Clareza mental, vai promover a clareza mental e o foco, facilitando a tomada de decisões e o pensamento criativo. Autoconhecimento, porque quando a gente faz uma mesa radiônica, assim como uma consulta com tarô, com tarô terapêutico, essas coisas, a gente consegue entender o que acontece com a gente vai lá no fundo. As mesas, elas têm um poder de limpeza muito profundo, então a gente consegue promover curas emocionais através das mesas, e as pessoas conseguem ter mais clareza no seu autoconhecimento, entendeu? A gente se conhece, sabe o que deixa a gente para baixo, a gente trabalhando isso, a gente vai estar só se beneficiando, porque a gente já vai entender, vai ter aquele gatilho, nossa, é por isso que eu fico assim, então eu vou cuidar para não ficar. Então a mesa promove esse tipo de clareza mental, ajudando no autoconhecimento da pessoa. Cura de traumas,
ajuda a liberar traumas, tá? Emocionais e energéticos armazenados no corpo. Então a gente tem todo mundo já passou por momentos em que ficou ali registrado uma mágoa, uma tristeza, um trauma. Então a mesa ela tem essa capacidade, dependendo da mesa, se for uma mesa mais focada para cura de traumas, é fantástico como a gente consegue se libertar e ver a nossa vida fluir de uma maneira muito mais tranquila, tá? Melhora dos relacionamentos, a gente consegue fazer a harmonização de relacionamentos entre marido e mulher, entre pai e filhos, entre patrão e empregado. Tudo isso dá pra gente fazer, uma harmonização. Por quê? Porque a gente tá trabalhando o ambiente, a gente tá trabalhando a energia da pessoa, e quando um quer, dois não briga, né? Então a gente trabalha também com essa questão da harmonização de relacionamentos. De forma alguma isso é uma amarração, não é, tá? Por quê? Porque a gente tá trabalhando sem interferir no livre-arbítrio da pessoa, tá bom? Quando não é pra ser, não é pra ser, tá? Então não adianta a gente falar assim, não, eu vou fazer uma harmonização porque ele vai ficar com você, por exemplo. Gente, é furada, tá? Por quê? Porque tá indo contra o livre-arbítrio da pessoa. Quando a gente vai mexer com essa questão de relacionamento, é muito complicado. Então, tem gente que não entende, tem gente que acha que a pessoa tem que ficar com ela porque tem que ficar com ela, e não é por aí. Então, geralmente a gente faz uma limpeza desse relacionamento, cura esses traumas, cura essas dores emocionais e libera a pessoa para poder seguir a vida. E se tiver que ficar junto, vai ficar junto, tá bom? Outra coisa também que a mesa radiônica traz de benefício: aumento da intuição, porque você vai entrar em contato com a tua sabedoria interior, você vai começar a se entender melhor, a se conhecer e a se conectar com a tua espiritualidade. Isso é muito, muito bom. Desbloqueio de prosperidade, tá? Porque a gente sabe que tem muita coisa aí que envolve prosperidade, às vezes relacionamento com pai, com mãe, relacionamentos amorosos que não deram certo, coisas que bloqueiam a nossa prosperidade, tanto financeira como prosperidade assim no geral, tá? De felicidade, de saúde, de tudo. Então a mesa, como ela faz essas limpezas energéticas, ela vai fazer também uma limpeza espiritual, e aí a gente consegue remover esses bloqueios que impedem a nossa prosperidade, tá? Equilíbrio dos chakras, a gente vai tratar os desequilíbrios dos nossos campos energéticos. Então, ajuda a alinhar e a equilibrar os nossos campos energéticos. Liberação de cordões energéticos, aquilo que eu acabei de falar. Quando a gente se relaciona com pessoas, tá? A gente forma cordões. Esses cordões, eles ficam emaranhados aí dentro de uma situação. Talvez uma situação que não deu certo, fica mágoa, fica ressentimento, fica a energia da pessoa com a gente e também com a outra pessoa. Então a mesa faz a liberação de cordões energéticos, principalmente essa mesa de vidas passadas. A gente consegue fazer a harmonização de muitos assuntos aqui de vidas passadas, tá? Como, por exemplo, dissolver memórias traumáticas, dissolver pragas, magias, que lá atrás a gente não sabe o que nossos avós, o que a gente mesmo fez numa outra vida, vai saber se a gente era, sei lá, um mago negro, alguma coisa assim, e aí faz algum acordo, faz algum pacto que vai reverberar isso numa outra encarnação. Então a gente consegue fazer o corte e a harmonização dessas questões também, tá? Outra coisa, a cura à distância, tá? A gente sabe que para tratamento energético não existe tempo, não existe distância, porque a gente está trabalhando com energia. Então a gente consegue fazer a cura através da mesa radiônica, com cura no passado, cura em vidas passadas, enfim, a gente consegue até através do reiki, a gente consegue, quem é reikiano sabe que a gente consegue enviar reiki para o futuro, para uma situação futura, a gente consegue manipular a energia a esse ponto, tá?
Então, a cura à distância permite realizar tratamentos energéticos à distância, beneficiando pessoas em qualquer lugar do mundo. Então, eu posso fazer uma mesa radiônica para uma pessoa que está lá na China, tá? Que a gente vai conseguir entrar no campo energético dela e enviar as frequências que ela está precisando no momento, tá? Suporte no processo de cura. Complementa outros tratamentos terapêuticos, acelerando o processo de cura, tá? Então, a terapia holística, ela é uma terapia complementar. De forma alguma, a gente vai falar para a pessoa, olha, para o que você está fazendo e vamos fazer só terapia holística. Não. É uma terapia complementar, eu não sou médica, então a pessoa geralmente quando tem algum problema já físico, já materializado, que me procura, eu sempre falo, não abandone o teu tratamento convencional. A gente vai ajudar, porque a gente vai tratar a causa raiz, que é a causa energética, e o tratamento convencional vai tratar o físico, tá? Porque a gente sabe, a gente é de carne e osso, a gente não tem que ter o tratamento convencional. Então, a terapia holística, ela é uma terapia complementar e integrativa, tá? Promoção do equilíbrio holístico. Quando a gente fala holístico, a gente está falando do todo. Então, a gente vai ter... a mesa vai atuar no equilíbrio de forma holística, tá? Considerando o ser humano como um todo. Corpo, mente e espírito. Ampliação da consciência favorece o desenvolvimento espiritual e a expansão da consciência. Empoderamento pessoal. Capacita o indivíduo a assumir o controle da tua própria vida, da tua própria saúde e bem-estar, tornando mais consciente e responsável por sua própria jornada de cura, tá? Resolução de conflitos internos, que vai ajudar a identificar e resolver conflitos internos, promovendo um maior equilíbrio emocional e mental. Por fim, eu sei que não é só isso, existem vários outros benefícios, mas eu enumerei aqui 22, tá? Por fim, o apoio na manifestação dos objetivos, tá? Facilita o processo de manifestação de objetivos e metas, alinhando as energias para atrair resultados positivos. Isso é muito importante, porque quando a gente tá bem, quando a gente tá bem com o nosso corpo, com nossa mente, com o nosso espírito, a gente aumenta a nossa frequência, tá? Aumentando a nossa vibração, a nossa frequência, a gente começa a emanar essa frequência, essa vibração para o universo, e o universo entende que a gente está num patamar onde a gente quer receber, onde a gente já tem como receber a prosperidade do universo, que o universo é próspero, a natureza é próspera, nós somos natureza, nós somos o todo, então a gente também tem essa prosperidade, mas existem fatores que bloqueiam a gente receber esses tipos de bênçãos do universo. Então, com as mesas radiônicas, a gente consegue fazer esse equilíbrio, tá? Entre corpo, mente e espírito, se abrindo, se tornando mais magnético, mais atraente a essas bênçãos, tá? Como abundância, prosperidade financeira, saúde, relacionamentos harmônicos, enfim, felicidade, alegria, gratidão, tudo isso tá dentro da manifestação dos objetivos que a gente tem na vida, tá? Então, são 22 que eu enumerei, mas existem muito mais, tá? Então, eu tenho aqui alguns exemplos de como a gente pode usar a mesa radiônica para tratar os pets, tá? A gente também consegue fazer um tratamento para os pets, porque a gente sabe que os nossos bichinhos, eles sentem a energia da nossa casa, a energia de outras pessoas, a nossa própria energia quando a gente não tá bem. Os bichinhos vão ficando mais perto da gente, vai ficando às vezes mais inquietos, acabam até manifestando no corpinho físico deles doenças que vêm do nosso desequilíbrio energético, do desequilíbrio energético do tutor. Por quê? Porque os animaizinhos, eles têm uma ligação muito forte com o seu dono e eles absorvem essa energia toda do dono e do ambiente também. Então eles acabam ficando mais chorão, gatinho que fica, sabe, reclamando toda hora, cachorro que fica estressado, latindo o tempo todo, ou então começa a desenvolver problemas no sistema urinário.
Então, existem vários fatores que também afetam os nossos animaizinhos em questões energéticas, tá? Então, a gente também consegue fazer mesa radiônica para os nossos pets. Então, a gente consegue trabalhar o nosso sagrado feminino, a gente consegue fazer envio de frequências de limpeza e harmonização para o nosso lar, tá? Uma mesa radiônica que eu uso muito é essa radiônica chamatrina, que ela faz uma limpeza muito profunda, ela limpa, ela harmoniza, ela equilibra e ela abre os nossos caminhos em todos os sentidos, tá? Faz constelação familiar. Essa aqui é uma outra mesa também que eu trabalho bastante, que é uma mesa de limpeza uterina, que a gente trabalha fatores de traumas que envolvem a questão feminina. A gente sabe que tem muitas mulheres que infelizmente sofrem abusos, relacionamentos abusivos. Então isso gera trauma, isso gera dor física, problema físico, tá? Então a gente consegue tratar também essas questões emocionais, dissolver esses traumas, essas mágoas, fazer essa limpeza mais profunda também em mulheres, né, que estão em relacionamentos abusivos ou já tiveram relacionamentos abusivos. Então, o tratamento com mesas radiônicas é um tratamento muito completo, tá? Vai ajudar em todos os setores da tua vida. Não tem contraindicação, tá? Você pode fazer para um bebê, você pode fazer para uma criança, você pode fazer para um velhinho, para um idoso, a gente pode fazer para nossa casa, a gente pode fazer, enfim, pra gente. Eu mesmo não faço cada 30 dias, tá? Porque é impossível. Eu como terapeuta, a gente trabalha com a energia das pessoas, então a gente precisa estar fazendo uma limpeza praticamente semanal. Então eu faço as mesas para mim uma vez por semana, para eu poder começar a minha semana bem, para poder atender as pessoas bem e também tá em conexão com o meu interno, com a minha espiritualidade, porque eu acho muito importante a gente ter essa conexão nos dias de hoje, tá? A gente tá precisando dessa conexão espiritual. A gente tem a matéria, a gente tem as necessidades, não é isso que eu tô falando, abandonar a matéria para viver do espírito, não. A gente tem que ter equilíbrio em todas as áreas da nossa vida. E com a espiritualidade e a matéria não é diferente. Então, é muito importante a gente fazer essas limpezas, principalmente terapeutas, façam limpezas aí semanais, harmonização de chakras, porque a gente trabalha com a energia da pessoa e a gente demanda muita energia, a gente gasta muita energia para poder fazer os envios, para poder fazer os tratamentos, enfim. Era isso que eu queria falar, tá? Se ficou alguma dúvida, eu sempre tô aberta aí a perguntas nas minhas redes sociais, tem as caixinhas lá, tem as caixinhas de mensagem, podem me enviar aí mensagem. Quem quiser saber mais, quiser fazer um tratamento, é só entrar em contato comigo através do meu WhatsApp, que também tá nas redes sociais que eu trabalho. E eu acho que é isso. Numa próxima vez eu vou falar um pouquinho mais sobre gráficos, sobre os procedimentos que eu faço aqui com as mesas, tá? Então acho que o recado foi dado. E é isso, gente. Um beijo e até a próxima, tá?